A Polícia Federal vai investigar se o Exército usou o software espiã First Smile de forma ilegal. A informação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo. A investigação da PF apontou que o software comprado pelo governo usava de GPS para monitorar irregularmente a localização de celulares de servidores públicos, políticos, policiais, advogados, jornalistas e até mesmo juízes. Segundo investigadores, apesar do encerramento do contrato em 2021, há indícios de que o uso do sistema se intensificou nos últimos anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, para monitorar ilegalmente os servidores públicos, políticos, policiais, advogados, jornalistas e até mesmo juízes e integrantes do STF. A Folha de São Paulo informou que durante as buscas na operação da PF, que visava entender como a BIM usou o First Mile, foram encontradas informações sobre o Exército também usar o software. Vale destacar que o uso da ferramenta não é ilegal, mas a PF quer entender como o Exército usou o First Mile e se há irregularidades, como feita pela BIM. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, voltou a defender o sistema presidencialista para o Brasil. Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, reiterou seu apoio à adoção do sistema de semipresidencialismo no Brasil. Ele expressou esse ponto de vista durante sua participação em um seminário sobre direito constitucional realizado na Câmara dos Deputados. Barroso mencionou que o semipresidencialismo envolve a divisão do poder entre o presidente da República e o primeiro-ministro, um modelo semelhante ao que já está em vigor em Portugal. Barroso argumentou que esse modelo pode ser uma alternativa benéfica para o Brasil, destacando suas vantagens em termos de estabilidade institucional. O modelo francês, como muitos saberão, é um modelo em que o presidente da República é eleito por voto direto, mas o sistema tem um componente parlamentarista que é a existência de um primeiro-ministro. E, portanto, o poder é compartilhado pelo presidente da República com o primeiro-ministro, um pouco o modelo que se adotou também em Portugal e o modelo vice-presidente Marcos Pereira, que eu mesmo defendo como uma alternativa para o Brasil, porque me parece que tem algumas virtudes de estabilidade institucional. O ministro gostaria que o Brasil adotasse o sistema em questão num futuro próximo. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que altera as regras de tributação de investimentos no exterior e fundos no Brasil. O texto agora vai para o Senado, que corre contra o tempo. Quem explica melhor para a gente é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. A Câmara Federal, como se sabe, aprovou o Fundo de Investimento, que passa agora a cobrar o imposto das pessoas que investem no fundo. Como se sabe, já foi noticiado essa semana. Ponto. Acontece que lá no Senado tem a reforma tributária. E a reforma tributária está pautada para ir para a Comissão de Constituição e Justiça no próximo dia 7. Aí ela vai na comissão, é aprovada, aí vai direto para o plenário e é votada pelos senadores. Acontece o seguinte, que o projeto dos fundos de investimento tem prazo de validade que está próximo a ser vencido. Então, o que o Pacheco vai fazer? O Pacheco vai ter que votar o projeto de fundo dos investimentos a toque de caixa, antes do dia 7. Só que o projeto do fundo ainda não tem relator. Então, se espera que até segunda-feira o presidente do Senado aproveite o fim de semana para colocar ordem. Por quê? Porque há um acúmulo de projetos importantes de interesse do governo que estão agora totalmente na mão do Senado. O que acalma o governo foi a declaração de quarta-feira de Pacheco, dizendo que ele está afinado com a política econômica do governo.
E o projeto que dá à Guarda Municipal poder de aplicar multa de trânsito avança na Assembleia Legislativa de São Paulo. O texto apresentado pelo deputado Tiago Auríquio segue novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que prevê a participação das guardas civis municipais do Estado na fiscalização do trânsito. O projeto, de autoria do deputado Tiago Auríquio, do PL, prevê convênio entre o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, e as prefeituras. A matéria, que agora irá ao plenário, afirma que as guardas poderão participar da fiscalização e de ações educativas. As prefeituras ficam responsáveis pelos custos. Em agosto, o STF firmou entendimento de que as guardas civis fazem parte do sistema de segurança pública e, portanto, têm competência para fiscalizar o trânsito e impor multas. Ainda falando da Alesp, seu ex-presidente, o tucano Barros Munhoz, um dos decanos da casa, será o relator da privatização da Sabesp. O ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e um dos membros mais experientes da casa, o deputado Barros Munhoz, do PSDB, será o relator do projeto de privatização da Sabesp. Ele foi escolhido pelo líder do governo Tarcísio de Freitas, Jorge Wilson, do Partido Republicanos. Munhoz está no 7º mandato como deputado estadual e presidiu a Assembleia entre 2009 e 2011. Também foi prefeito de Itapira, ministro da Agricultura no governo Itamar Franco e secretário estadual da Agricultura na gestão Luiz Antônio Fleury Filho. O PSDB é seu 7º partido. Embora os tucanos não tenham cargo no governo Tarcísio, a bancada do partido na Assembleia tem votado em geral alinhada ao Executivo. Segundo Jorge Wilson, a ideia do governo é tentar votar a privatização ainda este ano. O presidente Lula recebeu o deputado do PSOL, Guilherme Boulos, para discutir e acertar participações conjuntas em eventos na cidade de São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, no Palácio do Planalto, para tratar de programas do governo federal em São Paulo e a participação do petista na campanha eleitoral paulistana de 2024. Boulos disputará a Prefeitura de São Paulo no ano que vem e receberá o apoio do PT no páreo, que até o momento conta com Ricardo Nunes, do MDB, Tabata Amaral, do PSB e Kim Kataguiri, do União. O atual prefeito busca o apoio do governador Tarcísio de Freitas e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula e o psolista acertaram participação conjunta em eventos, entregas e inaugurações na capital, com o objetivo de turbinar a candidatura do deputado. Em recuperação de cirurgia no quadril e nas pálpebras, Lula deve fazer sua primeira grande viagem somente no final de novembro, para a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Na volta, deve começar a planejar as viagens para a capital paulista. Lula disse em maio que terminará ao campus da Universidade Federal de São Paulo, na Zona Leste, em seu mandato. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar se é necessário separação judicial antes da realização do divórcio. 4 ministros concluíram que o divórcio pode ser feito diretamente para marcar o fim do casamento. A corte começou a analisar um recurso que discute se o fim do casamento pelo divórcio demanda que antes os casais façam a separação na justiça ou que haja um período mínimo de matrimônio antes do fim do vínculo. O caso volta à pauta no dia 8 de novembro, com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Para o relator do caso, o ministro Luiz Fux, desde uma mudança feita na Constituição em 2010, não há mais requisitos como tempo mínimo ou obrigação de separação judicial. O mesmo direito que as pessoas têm de constituir família, elas têm o direito de dissolver o vínculo matrimonial.
Fux pontuou que a alteração no texto constitucional, que permitiu o fim do casamento diretamente pelo divórcio, simplificou os procedimentos, impedindo a criação de requisitos prévios. Essa nova introdução do poder constituinte derivado foi exatamente para não permitir que o legislador crie condicionantes para que haja o divórcio. Casar é direito e não dever, o que inclui manter-se ou não casado. Para o relator, a separação judicial também não é mais um mecanismo existente de forma autônoma na legislação brasileira, como uma espécie de etapa anterior a uma decisão definitiva dos casais. E em instantes, a guerra sem fim no Oriente Médio. O número de mortos já passa de 7 mil e a ONU aponta violações, tanto do Hamas quanto de Israel. E a guerrilha urbana aqui no Brasil, o ministro da Justiça diz que milícias foram plantadas e cultivadas na política. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.